Estica Brasil News, o nosso jornal, o Jornal do Povão, o jornal que fala a verdade, doa a quem doer. E nós começamos aqui com as manchetes. Olha, o Paulo Guedes é chamado de tchutchuca na Câmara dos Deputados e bate-boca começa. Gleice Hoffmann pergunta se o Paulo Guedes viveria com R$400, só um dia. Temos também Dias Toffoli, adia a decisão de prisão em segunda instância no Supremo Tribunal Federal, que poderia favorecer, inclusive, as condenações aí do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Teve roubo também, uma tentativa de assalto em São Paulo que termina com 11 mortos. Essas são as manchetes de hoje e ainda tem mais. Caso Marielle, a Polícia Federal encontra provas de que a Delegacia de Homicídios estava com gente infiltrada lá, a mando do escritório central do crime. Vamos primeiro a isso aqui, gente. Se inscrevam nesse canal, compartilhem esses vídeos e também ative as notificações para você ficar inteiramente sabedor das notícias. Esse canal aqui fala a verdade, doa quem doer, num jeito diferente de ser. Olha, o Paulo Guedes esteve na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça e foi uma confusão. Foi um para acertar. Entre tapas e beijos, os deputados governistas e os de oposição quase foram para as vias de fato. Paulo Guedes se irritou demais na hora que o Zeca Dirceu disse que ele é tigrão com os aposentados, com os agricultores, não é? E com os professores, mas que é tchutchuca com os amigos banqueiros no caso da reforma da Previdência. Paulo Guedes ficou puto da vida, irritado, e disse que a mãe dele e a avó dele eram como é que é? Era o tchutchuca. Ele falou o seguinte: tchutchuca é a sua mãe e a sua avó. Pra vocês terem uma ideia, o nível que chegou lá na Câmara dos Deputados, na Comissão de Constituição e Justiça. Acompanhe as imagens. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Ministro, por favor. Então, gente, olha só. O que não falar, não é? Ele se referia à música lá, tchutchuca, vem aqui pro seu tigrão. Aí o Zeca Dirceu falou e a resposta do Paulo Guedes foi do jeito do Bolsonaro. Aquele jeitão todo tosco de ser, né? Ao invés de resolver alguma coisa, chama logo palavrão e sempre tem que colocar a mãe nesse negócio. As mulheres é que pagam um pato no final. Ao invés de dar uma resposta técnica, jurídica, ou uma resposta, né, de um ministro, ele parte logo para a grosseria lá, é tua mãe, é tua avó. Entende? É esse tipo de gente que nós estamos convivendo aí no Palácio do Planalto. Senhoras e senhores, e depois disso veio a Gleice Hoffmann. Olha a mosca aqui, pessoal. Depois disso veio a Gleice Hoffmann. A Gleice Hoffmann, que é deputada federal pelo PT, também pegou o microfone e arregaçou o Paulo Guedes. E disse o seguinte: Paulo Guedes, você quer baixar aí o salário do aposentado por idade para R$400. Aí ela fez um desafio ao Paulo Guedes se ele poderia viver com esse dinheiro pelo menos um dia. Olha só. O senhor pode, e o senhor disse que o que o senhor está propondo para o Brasil tem justiça, é justo. Então eu gostaria de saber se o senhor experimentaria viver apenas um mês, um único mês da sua vida com R$400. E depois que a Gleice Hoffmann falou, houve bate-boca, empurra. Paulo Guedes teve que sair escoltado da Comissão de Constituição e Justiça. Foi fugido, não é? E desagradou o mercado financeiro, porque, novamente, não tem equilíbrio nenhum para manter a economia do país e para aprovar nem sequer nada de reforma nenhuma. O que ele faz é bater boca. Ele é muito parecido com o Bolsonaro. Agora vocês entendem por que o Bolsonaro escolheu ele para ser a sua namorada. É a minha namorada, no bom sentido, é claro. Bate-bocas e empurrões foram parar na delegacia da Câmara.
Olha, outra notícia aqui, gente. Toffoli tira da pauta a prisão em segunda instância que o Supremo Tribunal Federal ia resolver esse caso, essa pendenga, dia 10 agora de abril. Mas a OAB pediu para que o Supremo Tribunal Federal adiasse esse julgamento. Eu não sei nem porquê, não é? Pediu, alguma coisa aí tem de interesse, enfim. Dias Toffoli atendeu esse pedido e novamente adia essa decisão que já era para ter sido tomada há muito tempo. O ministro Marco Aurélio Mello disse que se fosse ele o presidente, não tomaria essa decisão, porque isso acaba atrapalhando as decisões não é, de todo o Brasil. E essa decisão aí tem a ver também com a prisão do presidente Lula, que foi antes na segunda instância, sem o trânsito julgado completo. Então isso poderia, não é, ser reconhecido pelos advogados de Lula como uma mudança de comportamento ou de decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho certeza que foi por isso que o Dias Toffoli tirou, porque de alguma maneira ia mexer aí no processo da condenação de Lula. Eu não sei, mas algo me diz que o Toffoli ele não faz as coisas de acordo com as leis, ele faz as coisas de acordo com a política, e isso está mais na cara do que nunca. Senhoras e senhores, vamos aqui continuar o nosso jornalismo. Aqui, se você está assistindo a gente, comente agora. Muito obrigado por todos vocês que estão comentando nessa hora. Olha, o Zeca Disseu explica por que sua declaração não foi ofensiva. Ele diz: se alguém ainda tinha dúvida quanto ao que dizer o Zeca Disseu ao Paulo Guedes, aqui está o próprio Disseu falando. Ora, ele utilizou uma palavra, não é, tigrão, ou seja, a pessoa, ele é machão com os aposentados, ou seja, ele é forte com os aposentados quando quer baixar o salário deles, mas é uma tchutchuquinha, né, com os banqueiros. E o que o Zeca Disseu falou, tem alguma mentira? É alguma mentira do Zeca Disseu que ele disse? Tá de parabéns o Zeca Disseu e a Gleice Hoffmann, porque colocaram no lugar dele o seu Paulo Guedes, que quer acabar com a coisa. Olha, aqui tem aqui no nosso estúdio tá cheio de mosca hoje. Secretário de Paulo Guedes diz que ele não precisa de apoio de ninguém para aprovar seu projeto. Precisa não. Só ele vai aprovar. Ele significa todos em um. É por isso que não aprova, porque é orgulhoso demais, é sinistro demais, é bizarro demais. Olha o que diz o Marcos Sintra, que é o secretário dele. Ele tuitou: Paulo Guedes peitou a oposição, grandes bosta. Peitou e levou surra. Mostrou que não precisa ter apoio de ninguém para aprovar seus projetos no Legislativo. Ah, precisa não? Olha aí, deputados. Olha aí. Olha aí, Eduardo. Olha aí, deputados. Olha aí, deputados. Olha aí, deputados. Que você quer um Paulo Guedes? Que você quer um Paulo Guedes? Olha aí, deputados. Ou seja, ele não precisa não. O que foi fazer lá na Comissão de Constituição e Justiça? Tentar puxar o saco dos deputados. O que ele foi fazer lá, né? Senhoras e senhores, olha essa bronca aqui alta. Tentativa de roubo a bancos termina em 11 mortos após tiroteio em Guararema, em São Paulo. Uma tentativa de roubo a 2 bancos, não é, Santander e Banco do Brasil, terminou com tiroteio em Guararema, cidade paulista, a 80 quilômetros da capital, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a polícia militar, eram ao menos 25 criminosos e 11 deles morreram. Uma família foi feita refém durante a fuga de um dos assaltantes, mas graças a Deus não se feriu. O porteiro do condomínio também. O criminoso que manteve os reféns morreu ao ser baleado. Bem feito para ele. A ação começou por volta das 4 da madrugada, perto da estrada da região central da cidade. De acordo com o comandante da rota, Mário Alves da Silva, os assaltantes fortemente armados estavam em 5 veículos blindados. Eles invadiram uma agência do Banco do Brasil e a outra do Santander. Gente, olha, lugar de bandido é na cadeia ou quando enfrenta a polícia no tiroteio, vocês sabem para onde, não é? E eu apoio a polícia militar. Numa hora dessa você tem que ser
não é, decisivo, porque não adianta não. Camaradas desses aí, os pilantras desses entram na sua casa, não tem piedade de ninguém, vai matando todo mundo. Gente, é o seguinte, o William Vac, ele diz o seguinte, William Vac, o ex-jornal da Globo, diz que Bolsonaro é ridículo e cretino. Para o jornalista William Vac, o capital político do presidente Jair Bolsonaro vem se erodindo rapidamente e episódios como a bagunça no MEC, a tirada do chanceler reiterada pelo próprio presidente, produzem situações de ridículo. Talvez o mais poderoso ácido corrosivo da imagem de quem precisa ser levado a sério para governar. Diz, no caso de cretinices, como a de dizer que o nazismo foi um movimento de esquerda, é diferente. Uma cretinice repetida 1000 vezes só vira uma cretinice maior, destaca William Vac no seu canal. Parabéns a William Vac, não é? E nós já concordamos aqui, todo mundo, que o Bolsonaro não é de extrema direita, ele é de extrema burrice. Atenção, gente, brasileiros abandonam mais médicos de Bolsonaro. Bolsonaro expulsou os médicos cubanos, deixou 22 milhões de pessoas sem médicos em várias cidades do Brasil e agora não leva o plano adiante, mentiu para a população e agora estamos a ver navios. Fracassou o plano do governo de Bolsonaro para remendar os estragos provocados por sua política aventureira que resultou na saída dos médicos cubanos do Brasil. Cerca de 15% dos médicos brasileiros que entraram nos Mais Médicos após a saída dos cubanos já desistiram de participar do programa nos 3 primeiros meses. Mais de 1000 já abandonaram a canoa furada do governo. Ou seja, não tem projeto, não tem uma coordenação como tinha antes, não tem perspectiva para os médicos, ou seja, estão ali deixados ao abandono. E além do mais, os hospitais do Brasil todo estão sofrendo o desgoverno, ou seja, 3 meses sem governo, 3 meses o barco à deriva, sem um comandante. O Mercadante diz o seguinte, Aloysio Mercadante, Ricardo Vélez comete mais uma ilegalidade ao tentar impor conteúdos nos livros didáticos. É inacreditável que o ministro da Educação, Ricardo Vélez, atende mais uma vez contra preceitos fundamentais da Constituição brasileira. Desta vez com o anúncio de que fará mudanças unilaterais nos livros didáticos, com o intuito de apresentar o golpe militar de 64 como um regime democrático de força bacana. Ou seja, o Ricardo Vélez é outro louco ali, cria de Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo, que são as bizarrices do governo. A aprovação de Bolsonaro segue em queda livre em nova pesquisa. Gente, olha, nós já sabemos que o IBOP e os institutos de pesquisa estão fazendo uma rodada de pesquisas para ver como anda a popularidade de Jair Bolsonaro. Na verdade, a popularidade de Jair Bolsonaro anda em queda livre. Também, dado as estupidezes, as burrices que tem feito por aí, nesses 3 meses de governo, nada mais fez do que apenas culpar a oposição, culpar o passado, olhar para o passado, não resolver nada no presente e fazer loucuras no Twitter e na internet. Desde Golden Shower até as loucuras de dizer que a plantinha dele vai crescer mais do que o Lula. É tanta criancice que eu fico perguntando como é que nós, brasileiros, chegamos a esse ponto. Gente, a Polícia Federal encontrou provas de corrupção na delegacia que investigava o caso da Marielle. A delegacia de homicídios, os 2 delatores que contam para a Polícia Federal, eles dizem que tem infiltrados na delegacia de homicídios do Rio de Janeiro que está cuidando do caso das investigações da morte de Marielle Franco. Então, esse tempo todinho, na verdade, agora a Polícia Federal provou que há realmente um certo esquema dentro da delegacia que impedia as investigações de chegar aos verdadeiros culpados pela morte da Marielle. O escritório central do crime, eles disseram que dá uma mesada para alguns funcionários da delegacia e eles atrapalham as investigações e acaba não chegando às pessoas realmente que estão ali. Ou seja, o Raul Jungmann, o ex-ministro da Justiça, tinha dito que isso daí é uma ligação satânica. Ele chamou isso de aliança satânica, que era esses paramilitares, esse grupo de milicianos que dava mesada para a delegacia, alguns membros da delegacia, não é?
A Polícia Federal encontrou provas de que houve atos de corrupção praticados por membros da Delegacia de Homicídios da capital, que impediram o esclarecimento da autoria de assassinatos que envolvem os milicianos do chamado Escritório do Crime. Pelo menos 8 inquéritos da DH estão sob análise da Polícia Federal por determinação da Procuradoria-Geral da República. Além do caso Marielle, também estão submetidos à varredura federal as investigações e execuções de 2 herdeiros do clã da máfia do Jogo do Bicho, Ayrton Scafura e Miro Garcia, assassinados em 2017. Esses outros crimes são atribuídos à milícia conhecida como Escritórios do Crime. Durante a investigação, a Polícia Federal analisou se o grupo criminoso contava com infiltrados dentro da Delegacia de Homicídio. Um dos delatores disse que já havia uma mesada realmente para lá. Além disso, tráfico de armas, enfim, drogas, assassinatos. É um negócio perigoso lá no Escritório do Crime. Tumulto com Guedes coroa a estratégia do Centrão de expor falta que tropa de choque faz a Bolsonaro. Esse tumulto aí realizado pelo Paulo Guedes mostrou mais uma vez a ineficiência e a fraqueza do governo Bolsonaro diante das negociações na Câmara dos Deputados. A gente só tem a agradecer, porque essa reforma da Previdência do jeito que está não pode passar, porque isso seria, na verdade, um tiro no peito do aposentado, daquele que precisa. Gente, a gente volta mais tarde. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer, agradecendo a presença de vocês, a audiência enorme que esse canal tem. Por causa disso, a gente é feliz, não é? Feliz, feliz é também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, que não se entrega, não. Isso aqui, é um pouquinho do Brasil, Além disso, famílias brasileiras são felizes, o Brasil é lindo e maravilhoso, gostoso e também muito bom para a gente se viajar. Conheça o Brasil é muito melhor do que isso que nós estamos vivendo. Tchau, pessoal. Até daqui a pouco.